Bem-vindos! Vamos agora fazer a análise daquele projeto que eu mostrei no final do vídeo passado. Bom, aí nós temos um projeto de uma estrutura, é uma estrutura que eu considero muito bonita, muito simples, porque, nota bem aqui nós temos dois apartamentos, né? Aqui temos o apartamento número um. Nós temos aqui o apartamento simétrico dele, apartamento número 2. E se você observar, esse apartamento é um prédio que foi construído lá na cidade de Fortaleza. E são dois apartamentos aí na faixa de 120, 130 metros quadrados, apartamentos bem grandes, né? Então você nota que você tem, aqui você tem uma varanda, aqui você tem uma sacada de um dos quartos, por aqui você tem sala de estar, né? Não sei, aí vamos imaginar uma coisa assim. Aqui você tem cozinha, né? Sala. Aqui você tem você tem, acho que uma suíte. Aqui você tem outra suíte. Aqui você tem a suíte de casal. Então, você está vendo aí toda a disposição, né? Eu acho que a cozinha vem bem para cá. Ou é uma laje técnica, que acho que é uma laje técnica. Bom, a arquitetura não interessa, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que eu tenho um apartamento muito grande aqui, né? Um apartamento de tamanho, não é um apartamento muito grande, mas 130, 140 metros quadrados, 120 metros quadrados. É um apartamento de médio para grande, para os padrões atuais. E aí você tem uma estrutura dessa todinha e você não tem nenhuma viga, né? Deixa eu limpar aqui. Veja que nesse contorno aqui do apartamento, né? Vou fazer aqui o contorno. Você está percebendo a existência de alguma viga dentro da área do apartamento? Não tem nenhuma viga. Onde as vigas se apresentam são só nas extremidades aqui, olha só, nesse contorno, só da parte de fora. Aí você diz assim, não, professor, mas está aqui a viga 8, não é uma viga? Mas como ela é uma viga faixa, ela está na mesma altura dessa viga aqui. Então, o teto está liso, a laje está lisa, a viga está embutida dentro da laje. E aí aquilo que a gente comentou na nossa primeira aula do curso, lembra? Eu posso passar minhas instalações, eu posso mover minhas paredes, né? Então aí é uma proteção que usa a solução de vigas faixas. Nesse caso aqui, eu tenho três vigas, nesse pavimento eu tenho três vigas protendidas. Essa viga aqui, que é a viga 3, é uma viga de 14 por 90. Essa viga 4, que é a simétrica dela, também de 14 por 90. E essa viga 8 aqui, que é uma viga faixa de 122 por 25. Então, lembra do plasterite que eu falei, que é 61? Pronto, então o 122 são dois plasterites. Ela ocupa o espaço de dois plasterites. 61 vezes 2, 122. Então, olha só como essa estrutura ficou linda, né? Como essa estrutura ficou simples, né? Aqui você tem a região de elevador, então você tem aqui já os pilares, né? Mas talvez não chegue nem a ser pilares, paredes. Aqui esse pilar forma pórtico com esse, para dar uma estabilidade, né? Esse pilar maior forma pórtico com esse, forma pórtico com esse. Então, assim, é uma estrutura muito, mas muito simples de ser executada. O resultado final dessa estrutura é fantástico, porque, como eu falei, dá toda essa flexibilidade para a arquitetura, dá toda essa flexibilidade para as instalações, que se há de convir que quem mora num apartamento desse, né, quem mora nesse, não tem as mesmas necessidades de quem mora nesse, quem mora no andar de cima, tem outro, tem família que tem 3, 4 filhos, tem família que não tem nenhum filho, e quer eliminar algum quarto, aumentar a sala, fazer uma sala para receber mais, digamos, amigos, né, parentes, e precisa de uma sala bem grande. Já outros não gostam de receber visitas, precisam de mais quartos, tem muitos filhos. Então as necessidades vão mudando, né? O quarto de casal, tem gente que quer aumentar o quarto de casal ainda mais, juntar com outro quarto, fazer um banheiro maior, colocar uma banheira. Cada família tem as suas necessidades. E aí é preciso que você tenha, então, uma flexibilidade em planta. E aí a viga faixa ou mesmo a laje plana dão essa flexibilidade. A gente já comentou muito isso na primeira aula, mas eu quero chamar a atenção para você sobre os benefícios que você tem por utilizar uma estrutura dessa. Só lembrando que aqui eu tenho uma laje nervurada, certo? Protendida. Então, para a próxima, porque isso aqui, gente, é bem extenso. Eu acredito que tenha mais de 8 metros daqui para cá. Não estou lembrado bem, aqui está sem cota, mas isso aqui está bem extenso. E uns 8 a 10 metros. Então, ela teve que ser uma laje nervurada, também protendida. Eu vou mostrar depois algumas fotografias para vocês.
Mas veja que eu tenho aqui a proteção, aqui eu tenho a proteção e eu tenho aqui a proteção da viga faixa. Vamos focar agora na viga faixa. Vamos focar nela, ok? Vou dar um zoom aqui nessa região. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que eu falei no vídeo anterior. Olha só, eu tenho aqui o primeiro vão, aqui no caso não é nem tão grande, eu tenho o primeiro vão que é daqui para cá. Esse vão dessa viga faixa. Em quantos segmentos eu vou dividir isso? Como eu comentei, eu divido em 10 partes. Então, se você contar comigo aqui, vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dividi isso em 10 segmentos. Aqui tem 42,5, né, de cada trecho desse. Eu já tenho a noção que eu tenho mais ou menos 4,5 metros aí entre o pilar 9 e o pilar 10. Então, você pode até ter uma noção de que daqui para cá, se aqui tem 4,5, aqui eu já devo ter um pouco mais, talvez 5,5 a 6 metros, talvez aqui pronto, aqui eu tenho 55, então eu tenho 5,5 metros desse pilar 10 para o pilar 11, né? Você tem uma noção aí de grandeza. Muito bem. Então, foi o que eu falei para vocês. Eu vou sair aqui, gente, do centro de gravidade da seção. Se ela tem 25 de altura, olha só aqui, é uma faixa de 122 por 25, tá aqui ela, a seção transversal dela. 122 por 25. Então, a metade dela é no 12,5, então tá aqui. Então eu vou sair, esses números está aqui escrito, ó, ordenadas dos cabos, cabo C2, ordenadas dos cabos. Então veja bem, aí eu vou começar na 12,5, aí o ponto de flexão é esse aqui, olha só. Veja que agora eu estou representando isso em planta, não está mais em perfil, está em planta. 10,4 é o ponto de flexão. Aí eu vou descendo, 6,8, 4,7, 4. Que ponto é esse aqui? É o ponto de mínimo, ó, 4. Ele não ficou na metade. Nesse caso aí, esse projeto foi eu que fiz, eu desloquei um pouco para cá. Então, 10, 20, 30, eu joguei a 40% o ponto de mínimo. Depois eu começo a subir. 4,4, 5,6, 7,6, 10,4, 14 e 16. Então esse ponto aqui é o ponto de máximo no apoio, foi para 16. Então veja que eu preciso fazer essa segmentação e aqui lateralmente eu vou colocar todas as ordenadas dos vãos. Claro, né, que isso eu faço para todos os vãos. Vou limpar aqui, vou voltar ao slide. Você tá pequenininho aí, mas você vai perceber que eu tenho uns números aqui. Talvez você não esteja enxergando, mas eu tenho uns númerozinhos aqui que vai mostrando que o cabo vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chega no ponto de mínimo, começa a subir e vai fazendo essas descidas, subidas, descidas, subidas. Ok? Muito bem. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, com certeza vai estar difícil, mas aqui eu observo que eu tenho para a viga 3 e para a viga 4, eu tenho aqui, olha só, Y1, Y2, Y3 e Y4. O que é isso? É porque é o seguinte, como a viga 4 ela é uma viga de 14 por 90, olha só. Diferente da viga 8, que a viga 8 eu tenho 122 por 25, né? Então na viga 8 eu consigo sair com todos os cabos, né, com todas as plaquinhas, uma do lado da outra. Então tá aqui a plaquinha, uma do lado da outra. Então eu só preciso colocar informações de uma ordenada. Todas as ordenadas de todos os cabos, eles vão por igual, né? Eles vão assim por igual, subindo, descendo aquele conjunto de cabos. Como essa viga 3 e essa viga 4 são estreitas, elas só tem 14 centímetros aqui, pessoal, olha só, 14 por 90. Ok? Então aqui, pelo que eu estou entendendo, eu tenho 4 cabos, né? Eu não consigo fazer o que eu fiz aqui, colocar um cabo do lado do outro, porque senão, como é que eu vou colocar aqui? Ele vai sair, ele não cabe nessa largura da viga. Então, no lugar de colocar os cabos um do lado do outro, eu vou colocar um cabo em cima do outro. Então, eu vou fazer isso, eu vou colocar um cabo, uma plaquinha aqui, eu vou colocar uma plaquinha aqui, eu vou colocar uma plaquinha aqui, eu vou colocar uma plaquinha aqui. Então, olha só a diferença da viga 8 para a viga 3 e para a viga 4. Na viga 8, que é essa daqui,
para cada abscissa, eu tenho apenas uma ordenada, é um par apenas. Então, é por isso que está aqui. Eu segmento as abscissas, está aqui todas elas, e eu escrevo apenas uma ordenada. No caso da viga 3, que é o mesmo da viga 4, para cada abscissa, aí eu vou ter 4 ordenadas, porque, na verdade, os cabos vão estar assim. Então, eles vão estar... Imagina que cada dedo meu aqui é um cabo. Então, eles vão estar subindo e descendo, um em cima do outro. Eu sempre vou ter um cabo em cima do outro. Então eles vão estar subindo, descendo. É diferente da viga 8, que eles vão estar assim, subindo e descendo por igual. Viga 8, basta eu colocar uma ordenada. Viga 3, viga 4, eu vou ter que colocar uma ordenada para cada tipo, né? Eu vou colocar 4 ordenadas para cada abscissa. Então é o que está escrito aqui, que não sei se vocês estão dando para enxergar, mas a ideia é exatamente essa daí. Ok? Bom, e aí, o que acontece? Uma estrutura protendida, uma viga faixa protendida, além de eu ter essa prancha anterior que eu mostrei para vocês, né, que eu vou voltar aqui, limpar, além de eu ter isso aqui, eu preciso detalhar as armaduras passivas, porque nem só de armadura ativa vive uma viga faixa, ou vive uma viga protendida, ela precisa também das armaduras passivas. E aqui está o detalhe. Então, se você observar, vou voltar aqui um pouquinho mais uma vez, e eu esqueci de falar uma coisa, eu quero falar para vocês que é importantíssimo. O seguinte, essa viga 8, quantos cabos ela tem? Você nota o seguinte, eu vou aumentar aqui, e você nota que ele fala que tem 5 cabos nesse sentido aqui. 5 cabos. Então, vamos lá. Será que ela tem apenas 5 cabos? Não. Aqui, olha, esse cabo, eu estou puxando ele para cá. Eu estou só acendendo, tá, gente? Mas esse desenho já está feito aí. Olha só a setinha. Então, aqui eu vou puxar 5 cabos pelo lado esquerdo. E agora eu tenho aqui, olha só, 5 cabos pelo lado direito. Então, eu tenho 5 cabos puxados pela direita. Eu tenho 5 cabos puxados pela esquerda. Por que eu fiz isso, né? Eu falei para vocês, esse projeto foi eu que fiz. Porque, lembra daquela primeira perda de proteção? Aquela por atrito? Então, como eu falei para vocês, na hora que eu puxo o cabo, a carga vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que lá no final, ela tem a maior perda por atrito, lá na placa de ancoragem passiva. Então, se eu puxar todos os 10 cabos pelo mesmo lado, lembra das cargas equivalentes? As cargas equivalentes desse lado, comparadas com a desse lado aqui, elas vão ficar diferentes. A do primeiro vão com a do segundo. Porque aqui, o que acontece? Aqui, para o cabo que eu puxo pela esquerda, aqui eu tenho muita perda por atrito. Então, se eu puxar tudo por um lado, aqui eu vou ter pouca perda por atrito desse lado, e aqui eu vou ter muita perda por atrito. Se eu puxar metade por um lado e a metade pelo outro, então eu vou restabelecer o equilíbrio, vou deixá-las com as perdas iguais. Os cabos que eu puxo por um lado, que eu tenho muita perda pelo outro, se eu inverter isso, e se eu puxar metade por aqui e aqui a passiva, eu vou deixá-las com a mesma perda por atrito. Então eu vou equilibrar isso, né? E aí eu vou deixar aquelas cargas equivalentes, W1, W2, W3, W4, iguais no primeiro vão e no último vão. No segundo vão eu vou deixar igual a do terceiro vão. Então eu fiz isso para poder manter esse balanceamento de cargas igual e deixar a estrutura ainda com a simetria. Entenderam? Bom, então se você voltar aqui para entender, então é o seguinte, eu puxei 5 cabos pela esquerda e 5 cabos aqui pela direita. Então vamos aqui no detalhe da viga. Aqui eu chamo a atenção que é uma viga protendida. E aí eu já expliquei na aula de vigas como é que se dá. Então eu tenho aqui a armadura positiva, eu tenho a armadura negativa. Veja que essa viga tem um detalhe, olha, ela tem uma redução de altura por cima, aqui e aqui. É porque, gente, perto aqui do P10 e também perto aqui do P12, eu tenho um banheiro, né? Então deixa eu voltar aqui para a planta. Essa região aqui é uma suíte, então eu tenho um banheiro bem aqui na planta arquitetônica.
Então, bem aqui eu tenho um banheiro e o construtor pediu para a gente rebaixar por questão de impermeabilização dessa região aí de banheiro. Tá certo? Bom, então aqui eu fiz com 20. Aí tem todo um detalhamento aqui que eu já expliquei para vocês na aula de vigas. Aqui a armadura negativa, né? Tá mesmo no meio do apoio. Armaduras positivas de cada vão. Muito bem, não tem problema disso aí. Vocês já sabem. Aqui eu já expliquei também. Aqui é o corte, não coloquei o nome aqui, mas aqui é o corte, vamos supor que seja o corte A. Então eu estou mostrando as 5 barrinhas, 1, 2, 3, 4, 5 que está na parte de cima, e na parte de baixo eu tenho apenas 4 barras. Está aqui o corte A. Estou representando esse corte aqui embaixo. Muito bem. Então, estribos duplos, geralmente a armadura tem um estribo duplo. Isso aqui também eu já falei para vocês, que é a questão da fretagem. Então eu preciso fazer uma vista olhando para cá, e eu preciso fazer uma vista olhando para cá para mostrar essas placas. Então veja que eu tenho 10 placas, são 5 puxadas por um lado, 5 puxadas pelo outro. E aí vocês estão lembrados, pessoal, que eu falei para vocês que a placa de ancoragem ativa eu desenho com linhas contínuas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então é porque eu vou puxar 5 por esse lado, olha só. Então tá aqui essas 5 que eu acabei de ticar. E como eu vou puxar 5 pelo outro, né? Se eu estiver olhando aqui nessa região, eu vou ver que 5 placas de ancoragem passiva. Então tá aqui elas. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, somando as 10 placas. 5 eu desenho com linhas contínuas e 5 eu desenho com linhas tracejadas. Só tem um detalhe aqui que eu vou voltar para cá, chamar a atenção de vocês mais uma vez, que é justamente aqui. Veja o seguinte, o que ele fala. Primeira proteção, 4 cabos. Segunda proteção, 1 cabo. Então, tem 10 cabos, mas com 5 dias vão ser puxados 8. 4 para um lado, 4 para o outro. Vão ficar 2 cabos esperando completar os 28 dias. Então, a rigor aqui, né, não saiu, mas eu teria que escolher um cabozinho desse aqui, eu teria que pintar, colocar uma sombrazinha nele aqui, que é para o pessoal entender que com 5 dias o técnico de proteção vai lá, puxa esse, puxa esse, puxa esse e puxa esse. Puxa esses 4. Com 28 dias, ele volta e puxa esse vermelhinho que está pintado aqui. Segunda etapa de proteção. A mesma coisa, né? O passivo deve ter lá, se você for ver a vista pelo lado de cá, vai ser uma vista parecida com essa, ele vai ter que escolher um desses tracejados para puxar com 28 dias, visto que eu vou puxar, são 10 cabos, eu vou puxar 8, esses 2 aqui vão ficar para a etapa final. Eu acredito que você tenha entendido tudo aí, porque está realmente muito simples. E aqui a gente tem que lembrar a armadura de fretagem, já expliquei, para prevenir aquela boca do jacaré, né, que eu falei, abrir assim, que esse fendilhamento aqui não aconteça, essa fissura, porque se você pensar, isso que pode abrir assim essa viga, se você pensar, cada plaquinha dessa aqui, você vai estar com, após perdas, 12 toneladas. Então imagina, se você tem 5 placas aí, você vai ter 60 toneladas de um lado, 60 toneladas do outro, e você precisa então usar uma armadura para prevenir esse efeito de fretagem. Aqui nós estamos com a imagem da viga. Como eu falei para vocês, a laje também ela é protendida. Então está aqui a laje toda protendida. Você vê aqui o pessoal passando aqui por cima. Está aqui o detalhezinho da tela, né? Vocês estão vendo aqui a tela. Dentro de cada nervura, você está vendo aqui um cabo passando. E aqui, se você tiver uma percepção legal, você vai ver que está fazendo aqui a curva. Aqui ele está alto, aqui ele desce, né? E aqui ele sobe, aqui ele desce de novo. Você consegue ver o traçado parabólico aí na viga 8, né? Bom, aqui é uma outra fotografia dela. Aqui veja bem, gente, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí estão os 10 cabos já posicionados. Lembra que eu falei que aqui nessa região do pilar, ela é um pouquinho mais baixa, ela era 20, e aqui mais para o lado de fora ela é 25? Pois é por causa do banheiro. E aí, olha a importância de você já deixar as passagens. Aqui já tem a tubulação de esgoto,
tubulação aqui de ventilação, talvez, o esgoto secundário, não sei. Então, todas as tubulações já estão sendo preparadas, já vão deixar aí uma passagem para quando concretar, os cabos já estarem, digamos assim, livres dessas regiões. Não pode deixar para furar isso depois, sob pena de partir um cabo desse. Então ficou bem claro para vocês aí como é que isso é feito. Muito bem, então falamos aí sobre a proteção na laje nervurada, na proteção na laje com viga faixa. Eu vou deixar para o próximo vídeo a proteção na laje plana maciça.